Olá pessoal, meu nome é Luciano Antunes, sou professor de informática para concurso aqui do Tutor. Hoje vamos ter uma aulinha especial a respeito de sistemas operacionais. Então você hoje que está estudando sistemas operacionais, eu subentendo que dentro da sequência de matérias que você já estudou? Você já estudou software, legal, e não necessariamente você tem que ter estudado hardware. Se no seu edital não cai hardware, não importa, mas software é um conceito base para entender sistemas operacionais, que vai abrir um leque para você estudar o Windows, né? E aí, de acordo com a sua prova, se cai o Windows XP, o Windows Vista, ou Windows 7, ou só conceitos relacionados ao Windows, legal? E, naturalmente, comparar ou não isso com Linux e estudar Linux, caso venha cair no seu edital, legal? Então, bem separadinho, bem organizado, de acordo com aquilo que você precisa. Vamos lá, olha a primeira ideia. Então, vamos começar com um conceito. O que é um sistema operacional? Sistema operacional ou sistema operativo? É quem gerencia os recursos do sistema, fornecendo interface entre os programas, o software, o computador, que é o hardware, e o próprio usuário, o peopleware. Então, como é que isso cai em prova? O cara coloca assim: qual das opções abaixo não corresponde a um conceito relativo a sistema operacional? Então você já sabe um dos conceitos, ó, posso dizer que é, né, o sistema operativo, quem gerencia os recursos do sistema, fornecendo a interface entre os programas, o hardware e o próprio usuário. O que mais que eu posso dizer, né? Que esse sistema operacional, também conhecido como ambiente operacional, ou ainda OS em inglês, né? Operation System, legal? É o sistema que permite o usuário controlar os periféricos e todo o sistema, é o que o sistema operacional faz. A administração do fluxo de dados dos arquivos, os arquivos que estão entrando e saindo, legal? É o sistema operacional que controla também, e o controle da execução de comandos e programas. Então, quando eu mando imprimir, quem é que recebe esse comando? O próprio sistema operacional. E ele que faz a relação direta com o periférico chamado de impressora, por exemplo. E esses fluxos de dados que estão indo e vindo ao mesmo tempo na conexão com a internet, na utilização do próprio sistema, do próprio computador, também é embasamento aí do sistema operacional. Não importa se é Windows, se é Linux, se é OS, se é Android no seu celular, é o mesmo conceito. Perfeito? Quando eu olho para essa ideia de sistema operacional ainda, vamos lá, existem conceitos que atrelam e o definem. Está aqui o primeiro conceito. Sistema operacional é um interpretador, ou seja, transmite a você um conjunto de formas compreensíveis para o manuseio do computador. Então, né, o sistema operacional é quem interpreta. Então, já vou colocar aqui, ó, sublinhar para vocês, ó. Ou ainda, seja, transmite, fala com você um conjunto de formas compreensíveis para o manuseio do computador. Então, para você poder fazer uso do computador, naturalmente tem que ter um programa interpretador que transmita a você efetivamente isso que é necessário. Tá aqui, ó, transfere para a linguagem computacional, oculta para nós, não é isso? Tudo o que queremos que o computador faça, fornecendo então uma interface entre o próprio computador e o próprio usuário. Então, quando eu mando imprimir, clico lá no mouse no Word, quem é que faz esse relacionamento do Word com o usuário, do Word com a impressora? Na verdade, quem faz esse englobamento total, quem interpreta, quem transmite, quem trabalha com aquilo que é compreensível, não é compreensível pelo usuário, que é de manuseio do computador, é o próprio sistema operacional. Então, olhando dessa forma, ainda, né, não de forma assim genérica, mas de uma forma mais técnica, o que eu posso dizer a respeito de conceito do sistema operacional? Né? Botei aqui em dois conceitos. Existem dois modos distintos de conceituar tecnicamente sistema operacional. Segundo os autores, Silberschatz, de 2005, Stalin, de 2004 e Tannenbaum, né, que é o pai dos sistemas operacionais, o cara que mais estudou organização de computadores e sistemas operacionais, diversos livros publicados aí ao longo do mundo. Tannenbaum. Legal? Então tá aqui. Pela visão top-down, né? De cima para baixo. Pela perspectiva do usuário ou programador. Não é isso? Então, na verdade, é uma abstração do hardware.
fazendo o papel de intermediário entre o software, os programas, né, e os componentes físicos do computador, o próprio hardware. Então, na verdade, quem é a abstração do hardware? Ou seja, aquilo que não é hardware, fazendo a relação dos programas junto diretamente com o próprio hardware. É o sistema operacional, segundo os grandes pesquisadores na visão top-down, não é isso? Na verdade, pela visão do programador olhando de baixo para cima para o sistema, de baixo para cima para o próprio computador. Legal? Outra ideia é a visão bottom-up, né? Aquela que surge na tela de baixo para cima. É um gerenciador de recursos que controla quais aplicações, ou seja, quais processos podem ser executados quando devem ser executados e quais recursos, memória, disco, periférico, podem ser utilizados. Então, o que eu começo a perceber em cima disso? Quando eu vejo os processos sendo executados, sendo realizados, o espaço em memória, o espaço em disco que pode ser realizado, que pode ser utilizado isso. Quem é que controla essa visão mesmo, né? Quem é que gerencia os recursos da máquina? Por isso que né, da máquina para o próprio usuário. Quem é que vai fazer essa relação de baixo para cima? O próprio sistema operacional. Então, olhando para esse sistema operacional, nós não podemos esquecer que é o próprio sistema operacional que vai ajudar diretamente na inicialização do sistema e vai pegar isso já andando. Quem é que vai inicializar o computador? É o próprio sistema operacional? Ele pega a coisa andando no caminho? Quem é que trabalha diretamente com isso? Então tá aqui, ó. Como o sistema é inicializado? A BIOS armazenada na ROM. O que é a BIOS? A BIOS é um software que tem a inicialização e a configuração do computador que guarda essa informação na memória ROM, que é a memória que efetivamente guarda as informações que foram gravadas. Então tá aqui, ó. As informações que foram gravadas, as informações que inicializam e configuram o teu sistema. Então tá aqui, a ROM executa através de um processo chamado bootstrapping, guarda esse nome, bootstrapping, que é o processo de carregamento do sistema. É o processo autossustentáveis, não é isso? Ou seja, capaz de prosseguir sem ajuda externa. Então, na verdade, ela inicializa o computador de forma independente, anômala, independente do usuário. Após executar testes e iniciar os componentes da máquina, a BIOS procura pelo sistema operacional. Então, quem dá o start, fala, sistema operacional é com você. Quem é? É a BIOS, o software que está na ROM, que no processo de bootstrapping, inicializa o computador. Então tá aqui, o BIOS, né, o software BIOS, procura pelo sistema operacional em alguma unidade de armazenamento, geralmente no próprio disco rígido. A partir daí, o sistema operacional toma, entre aspas, né, toma conta, o controle da máquina. O sistema operacional revela sua execução com a de outros programas, como se estivesse vigiando, controlando, orquestrando todo o processo computacional. Então, na verdade, quem vai tomar parte da máquina depois do processo de bootstrap, do carregamento do BIOS, né, através da memória ROM, é efetivamente o sistema operacional. Então, o que eu começo a perceber aí? Existe uma diferença conceitual no mercado hoje de sistema operacional para ambiente operacional. Tá aqui, ó. O que é o sistema operacional? São programas especializados na inicialização, gerenciamento e controle do computador num sistema único. Legal? Agora, o que é o ambiente operacional? São quando esses sistemas operacionais são amigáveis, com símbolos, gráficos, ícones para maior interatividade do usuário com o computador. Entendam, na época antecessora do próprio Windows, quem era o sistema operacional? O MS-DOS. Até 1993, quando saiu o Windows NT, o MS-DOS era o sistema operacional e o Windows era uma interface gráfica, para trazer essa relação de ícones, de figuras, de símbolos gráficos para o usuário e tornar a utilização mais prática. Então, o que a gente começa a entender disso tudo? O sistema operacional antes não era um ambiente operacional, porque ele não trabalhava de forma gráfica e ele usava o Windows como ambiente operacional para ele. Hoje o Windows ele é um sistema operacional
com o ambiente operacional. Ou seja, na verdade, eu posso dizer que ele é um ambiente operacional porque trabalha com símbolos gráficos, com ícones efetivamente. Legal? Então, essa visão é muito importante mesmo de você destacar. E, historicamente, é importante da gente perceber. Então, o que eu coloquei aqui para vocês no seu materialzinho? Acompanhe aí na sua folhinha. Eu coloquei a relação da evolução dos sistemas operacionais desde os primórdios lá, 1945. Aconteceu algo antes de 1945? Sim. Há 2000 anos antes de Cristo foi criado o primeiro computador, que era analógico, o ábaco, feito de madeira. E aí, só 2000 anos depois, né, na verdade, 1942, foi criado o primeiro computador de forma digital. Aqueles computadores gigantescos que ocupavam salas inteiras, né, movidos a válvulas, transistores, os mainframes. Então, o que a gente começa a perceber? De lá de 1945 a 1955, se tem a primeira geração de computadores primitivos sem sistemas operacionais. Legal? E aí o que eu começo a ver? Em 1955 a 1960, segunda geração com sistema operacional e programas carregados com cartão perfurado. Era aquela ideia, você tinha que botar como se fosse um cartucho de videogame, o sistema inicializava e consultava esse cartão para executar alguma operação. Em 1961, que foi criado o CTSS, o Compatible Time Sharing System, desenvolvido no MIT. Né? Lá nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Esse TSS ainda era um sistema operacional ainda primitivo, vamos colocar assim. E aí surgiu um sistema operacional mais abrangente, mais complexo, em 1964, chamado de MUTIX, Multiplexed Information and Computing Service, da Bell, da AT&T e ainda a General Electric, efetivamente trabalhando dentro desse sistema. Então, o grande desvendar da história surgiu em 1969, quando o Unix foi criado, que no início se chamava Unix, né, e passou a ser chamado de Unix depois com X. Então, em 69, esse Unix, que veio do próprio Multics, ele veio agregar alguns valores. Qual é a ideia do Multics em cima disso? Eles queriam algo mais amigável e um sistema operacional menos complexo. Então, quem foi o sistema operacional que veio dessa forma ainda para os computadores gigantescos? O próprio sistema operacional chamado de Unix. Então, o que eu começo a perceber, Luciano? O Unix deu origem ao Systemv, derivados HPUX, o AIX, a família BSD, o FreeBSD, o NetBSD, o OpenBSD, o próprio Linux e o Mac OS X, que deriva do Mac e do FreeBSD. Legal? Então, o que eu queria te dizer? Só por esse sistema operacional ser mais complexo e menos amigável, o Multics, ele agregou valor em cima disso, o Unix, e foi a grande revolução, dando origem ao próprio Linux. Cadê o Linux? E aos outros sistemas operacionais, como até a utilização lá, o Mac OS usado no Macintosh. Aí a gente se pergunta, e o DOS e o Windows? O DOS e o Windows vinham em paralelo com isso. Na verdade, aqui Steve Jobs com os computadores e a fabricação desse sistema operacional Unix para atender esses computadores gigantescos que ainda em 1969 se tornaram computadores de uso pessoal. O Bill Gates, né, que já tinha a linguagem de programação BASIC criada, ele trabalhava em 80 em desenvolvimento de programas de planilha. Então, ele tinha em 1980 o QDOS, ou ainda 86 DOS, o Quick and Dirty Operation System, que Tim Peters, não é isso? Desenvolveu, e o próprio Bill Gates batizou somente de DOS com seu colega da faculdade, Paul Allen, quando fundaram a Microsoft. O que aconteceu, na verdade? Vamos pensar assim, olha o cenário. Os computadores eram gigantescos, se tornaram de uso pessoal, tentando se tornar algo mais amigável, menos complexo, e o Bill Gates consegue uma reunião com o presidente da IBM, né?
e aí naturalmente consegue vender a IBM a ideia de um sistema operacional. Só que ele não tinha nada pronto, mas Tim Peterson tinha. E Paul Allen conhecia Tim Peterson, que tinha como projeto final da faculdade o Q2, né, o 86DOS. E aí o Bill Gates, com seu amigo Paul Allen, né, lá na garagem da casa do Bill Gates, foram lá e compraram por $50 mil o DOS do Tim Peterson. E naturalmente, o que o Bill Gates ele fez? Ele abriu esse DOS e vendeu o DOS dentro dos computadores IBM, chamado PC-DOS, e começou a partir de então, também dentro da sua empresa, da Microsoft, trabalhar o MS-DOS, tá? Então tá aqui para vocês, ó. O DOS, na parceria com a IBM, passou a ser chamado de PC-DOS em 1981. E para diversos fabricantes, MS-DOS, Microsoft Disk Operation System, em 83 até 2001, com o MSD 6.2. Luciano, eu já vi DOS até na versão 7.0. Sim. O que aconteceu? A partir de então, o MS-DOS passou a existir apenas como uma parte do sistema do Windows 9X, família 9X, 95, 98, ME. Quando o Windows 9X chegou, 95 chegou, o DOS foi incorporado a ele e foi melhorado para a versão 7.0. Por isso, a ideia da versão 7.0 ter evoluído, tá? Então, em 1987, o que eu começo a perceber? O AS2, ele surge do próprio DOS, Operation System 2, é um sistema operacional multitarefa criado na parceria com a IBM e que após o fim da breve parceria, em 90, a IBM seguiu sozinha no desenvolvimento do OS2 até 96, derrotado pelo Windows 95, que já ocupava 80% do mercado. Ou seja, quando a empresa, a Microsoft, começou a fluir, naturalmente, a IBM foi um pouco desamparada pelo Bill Gates e seus projetos, e aí naturalmente o OS tentou andar de forma independente pela IBM, só que confrontou com o Windows 95 lá em 1995, que ocupava já 80% do mercado. Eu tenho duas informações aqui, na verdade são três informações para passar, independente de sistema operacional, conceitos que você precisa ter. Uma coisa importante, acompanha aqui comigo, ó. Todo sistema operacional, não importa se é DOS, se é Q2, se é PC-DOS, se é Windows 95, 98, Millennium, XP 7, se é Linux Conectiva, Kurumin, Ubuntu, Fedora, Red Hat, ele tem que ter kernel. O que é o kernel? É a estrutura base de um sistema, é o núcleo do sistema operacional. É a estrutura miolo do sistema operacional que dá origem à possibilidade de vários programas se instalarem e agruparem dentro desse kernel. É o núcleo, o cérebro do sistema operacional. Shell é um programa que recebe, interpreta e executa comandos de usuário aparecendo na tela com uma linha de comandos representada por um prompt que aguarda a tela dos comandos do usuário. Nos primórdios dos computadores, não se trabalhava com ambiente gráfico, só se trabalhava com Shell, com essa ideia de interpretação das ações através de comandos, e não necessariamente através de cliques com o mouse. Então, a linha de comandos, a ideia de interpretação de comandos, se trabalha desde lá dos primórdios dos primeiros sistemas operacionais. Mas isso fica visível para a gente quando nós conhecemos, né, o MS-DOS, que trabalha com prompt de comando, que é um sistema de shell, chamado prompt de comandos, que é o arquivinho cmd.exe, que através, né, dessa tela de comandos, esse interpretador ele recebe comandos via teclado e aí o sistema operacional realiza as atividades para a gente. É um interpretador de linha do comando MS-DOS e sistema Windows 9X ou de shells utilizado pelos sistemas de Unix. Legal? Então, aqui nós fechamos a nossa aulinha a respeito de sistemas operacionais. Tudo que a gente for agregar a partir de agora, nós vamos agregar em cima do conceito de Windows. Vamos trazer novas informações em cima da ideia de Windows para agregar valor em cima disso. Tudo bem? Então,
até aqui a gente fecha essa parte. Qualquer probleminha, professorlucianoantunes@gmail.com, ou então através do Facebook, me adiciona, né, lá no grupo, tem a pastinha lá com arquivos de materiais para vocês. Então, sucesso aí no estudo de vocês, um abraço, até a nossa próxima aula.